Sobre o voto impresso, uma discussão a nível nacional, as redes sociais bombam com relação a isso. Voto impresso é legal, não é um retrocesso, mas eu vejo aqui que se o cidadão, o eleitor, requerer do mesário, ele pode receber a informação de que ele votou, o voto que ele digitou lá é aquilo que ele realmente está na urna? Especificamente dizer O que ele... comprovante de Não, votação. comprovante de votação, sim. Ele pode requerer o comprovante de votação. Mas ele, é que nem eu falo, ele não tem como receber em quem ele votou, Uhum, porque senão ali eu teria o sigilo do voto. Lembra do que eu falei no começo do uso do celular? uhum. Né? Isso aí é para resguardar o sigilo do voto. Senão eu vou usar a voto de cabresto que a gente tinha, né? Essas situações horrendas que aconteciam antes na nossa república, né? Então a gente tem essa necessidade de segurança. Eu acho até interessante entrar nesse tema. Uhum. E ontem, antes, eu sabendo que viria aqui, eu sabendo que seria um tema que provavelmente seria abordado, né? Eu, É eu um tenho, eu tema, tenho mais coisas para é um perguntar, tema, mas é eu o tenho tema, é o receio. tema da moda, digamos assim. O TSE, se qualquer pessoa tiver a curiosidade de olhar, de ir ao site do TSE, lá ele tem um link falando só sobre explicações sobre situações que acontecem a respeito de urna, né? Uhum. Que aí ele fala, ó, as fake news com relação ao ataque à urna eletrônica. Por exemplo, a gente teve um caso em Rio Branco que é muito emblemático, né? Inclusive eu vi que é um caso de Rio Branco que está no site do TSE, que foi disseminado pelo Brasil inteiro. Lá em Rio Branco a gente tem primeira e nona, não é isso? Primeira e nona zona eleitoral na capital. E Uhum. óbvio que a primeira zona, ela tem seção de 1 a 100 e a nona zona tem seção de 1 a 100. Aí o que fizeram? Pegaram a votação de 1 a zona, o boletim de urna de 1 a zona, tipo, exemplo, a 25 da primeira zona e a 25 da nona zona. Aí eles fizeram o batimento, obviamente que eram sessões diferentes, usam diferentes. Aí disseram, olha, como tá dando diferente das mesmas urnas. Ambos eram sessão 25, por exemplo, mas eram urnas distintas, porque eram de zonas diferentes. E aí, a partir dali, fizeram um jogo de imagens, de narrativa, e aí criaram uma dúvida totalmente infundada, né, que depois foi devidamente esclarecida pela Justiça Eleitoral. E eu sempre gosto de ressaltar. A questão do voto impresso, para mim, eu, depois de muito refletir, né, quanto ao assunto, eu realmente não vejo esse ganho, né? Lembrando que, quando a gente inicia a votação, a gente emite o que a gente chama de zerésima. Né? É como se fosse um extrato da urna dizendo, olha, não tem nenhum voto nela. Agora a gente ainda vai ter mais uma coisa, porque antigamente a gente tirava a zerésima, quem quisesse pedir para ver, podia, né? O eleitor quisesse, ó, quero ver a zerésima. Não teria problema nenhum. O presidente lá da mesa está aqui a zerésima. Essa zerésima ficava com a gente. Agora, para dar mais transparência, a Justiça Eleitoral determinou que fosse feito um resumo de zerésima. Digamos assim, um extrato menorzinho, que vai ser afixado na entrada da sessão eleitoral. Para que já o eleitor, quando entra, saiba que aquela urna em que ele está votando não tinha nenhum voto. Certo? Lembrando que a urna, ela não tem nenhum vínculo com internet, Bluetooth, nada. Ela não tem esse equipamento. Então, cada urna, digamos assim, ela é um mundo em si. Ela é um mundo isolado. Certo? Então, não existe a possibilidade de alguém, por Wi-Fi, por algum, né, mecanismo, né, de comunicação à distância, consiga entrar no sistema, fazer coisa desse tipo. Na eleição passada, só me perdoe, mas é só a título de informação. Na eleição passada nós tivemos aí quase 30 minutos onde o site do